A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu gostaria de estar compartilhando o entendimento que o Senhor me deu conforme a sua palavra, conhecimento que também adquiri. Amém? Glória a Deus. E isto com respeito à besta de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo de número 13, fala a respeito de uma besta que emerge, que sai do mar. Apocalipse, capítulo de número 13. Graças a Deus, que nos diz assim. Primeiro versículo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Glórias a Deus. Eu gostaria de compartilhar o conhecimento que adquiri. Glórias a Deus. Nós sabemos que também a interpretação das profecias não só é interpretado por informação de um conhecimento adquirido com o tempo. O conhecimento são as informações, tem também a palavra do conhecimento, que não só no dom da palavra, da ciência, do conhecimento que o Senhor dá, mas também em revelação. Por quê? Porque a palavra do conhecimento é revelação da palavra. E também junto está a interpretações de sonhos, como no caso Deus deu a Daniel, deu também ao jovem José. E também existe as visões, que também tudo isto está associado na interpretação de profecias. Então, a palavra do Senhor, ela é interpretada não segundo informações apenas, não segundo conhecimentos unidos, porque todos os conhecimentos que nós tivemos não veio de nós, não foi a nossa capacidade humana de entender, mas foi a graça de Deus, foi o dom celestial, e isto para a edificação da igreja, porque a Cristo, a Ele, o cabeça, o mentor de todo o corpo, a Ele é a honra, a Ele é a glória e a Ele é o louvor, a reverência e o respeito. Tudo fala a respeito dele, tudo glorifica somente a Ele. Ele se mostrou digno de ser adorado. Deus, o Pai, o exaltou dentre os mortos. Glórias a Deus, e o fez duplamente honrado, glorificado mais do que ele já era. Glórias a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor, que nos diz a respeito de um momento na história da humanidade. Existe já uma besta, ela está imergida debaixo das águas, isto é, das nações. Esta besta é impérios, reinos, domínios, instituições sobre a face da terra, que perseguem o povo de Deus, que perseguiram o povo
hebreu, que perseguiu o povo israelita, que perseguiu o povo judeu, que persegue, de certa forma, a igreja, mas a nossa peleja não é contra a carne, a nossa peleja não é contra o sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. E a palavra nos diz que as nossas armas não são físicas nem materiais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, as armas do povo de Deus não são as armas como os impérios, como os governos, como os exércitos, como as potências mundiais usam. Mas as nossas armas, elas são diferentes, elas são poderosas em Deus. E nós sabemos quais são as nossas armas. Glórias a Deus, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho é uma das armas. Glórias a Deus. Existem muitas outras armas. E nós sabemos, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que as escrituras, elas são uma soma. É um pouco aqui e um pouco ali. E então todo o mistério ele é revelado e vai sendo progredindo. Por quê? Porque a revelação de profecias, ela não há quem tenha a verdade completa, não há quem saiba de tudo. Por quê? Porque a interpretação das profecias é algo progressivo, é algo que vem acrescentar cada momento, a cada tempo, a cada geração que passa, ali vai sendo progredido o Evangelho, a revelação da palavra e o conhecimento se multiplica, conforme está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12. Mas já falando do profeta Daniel, nós sabemos que o profeta Daniel, ele teve sonhos e visões da parte do Senhor, sonhos reveladores, sonhos que inclusive ele também teve a oportunidade, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Sonho a qual ele via, no seu capítulo de número 2, uma estátua, a qual a sua cabeça era a cabeça de ouro, ali os seus ombros, os seus braços peitorais eram de prata, o seu quadril e partes da coxa era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em partes de ferro e em parte de barro. E tudo isto era justamente o império do homem sobre a face da terra, o governo do homem sobre a face da terra, o qual ele vai trazendo o entendimento que o Senhor lhe vai dando. Ele vai dando a interpretação, conforme no capítulo de número 2, o qual também vendo ali no seu sonho, Nabucodonosor, uma pedra que foi atirada do céu, e aquela pedra vem justamente nos pés, que são de ferro e de barro, e esmiuça completamente aquela estátua. E aquela pedra, ela faz com que, ao esmiuçar aquela estátua, seja varrida todo aquele material, aqueles reinos, o reino humano, ele se acaba e então aquela pedra pequena acaba se tornando numa grandiosa montanha, que é justamente o reino de Deus. E esta pedra é Jesus, o Cristo. Glórias a Deus. Mas vamos por detalhes. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Daniel, no capítulo de número 2, que na interpretação do sonho, o Senhor fala a Daniel, dizendo, dize a Nabucodonosor, que tu, ó rei, é a cabeça de ouro, significando o império de Nabucodonosor, significando que o império babilônico daquele tempo, do 7º ao 6º século antes de Cristo, ali quando levou cativo justamente Ezequiel, Daniel e outros à Babilônia, aquele império, ele é a cabeça de ouro, o império babilônico. E quando nós vamos ver em detalhes, a palavra de Deus nos diz que viriam outros reinos, reinos que viriam e tomariam o atual reino de Nabucodonosor, o qual ele diz, mas será um reino inferior. E quando nós vemos na história, no livro de Daniel, nós vemos que o reino que veio depois foi justamente o reino da Média e da Pérsia, que ali simboliza os dois braços, o peitoral ali de prata, que é um reino inferior ao de ouro. E nós vemos que Daniel esteve neste governo, neste reino, por exemplo, no reino do rei Dario,
Então, quando nós vemos que a palavra do Senhor ela se cumpre também nos dias de Daniel, então ali vai se progredindo a revelação de Deus. A palavra do Senhor ela fala que o próximo reino é o ventre que é de bronze, que é inferior ao de prata. E nós vemos na palavra do Senhor que dentro das escrituras sagradas, por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que, por exemplo, aqui, Daniel capítulo de número 5, quando o rei Beltesazar, ele estava ali tocando nos vasos, tocando nos utensílios, naquilo que era de Deus. Então aparece aquela mão de Deus poderosa, escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, que vem Daniel interpretar novamente, e ali diz, pesado fostes na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Aqui, quando o reino da Babilônia, de Belsazar, parente de Nabucodonosor, quando agora naquele mesmo dia foi dividido o reino dele e dado aos medos e persas, é justamente o império inferior, é o império que é simbolizado nos braços e no peitoral daquela estátua, que é o império da Média e da Pérsia, que acabou se tornando o Império Persa, que hoje é o atual Irã. Então, nós vemos que a revelação ela vai se progredindo. E conforme nós vemos que Daniel estava nos dias do reinado dos medos e persas, no reinado dos persas, a qual também, nos seus dias, ali houve uma grande inveja, no capítulo de número 6, nós vemos isso, em que os homens ali, invejando a Daniel, pediram para que o rei inventasse um decreto para que ninguém orasse senão ao próprio rei, fizesse alguma petição a uma outra entidade, divindade, a não ser o próprio rei, e quem desobedecesse seria lançado dentro da cova de leões. Então, aqui dentro deste governo, dentro deste império medo e persa, Daniel também esteve ali. E foi justamente neste império, neste domínio dos medos e persa, em que Daniel ele teve que passar por essa tribulação. Então nós vemos que quando, aqui no capítulo de número 7, ele agora tem sonhos reveladores da parte de Deus, em que ele vê se agitando, aqui no capítulo de número 7, no versículo de número 2, dos 4 ventos do céu agitavam o mar grande, que é referido ao mar Mediterrâneo, que é ali o mar da região. 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiam do mar. Então, a palavra do Senhor, ela nos diz que 4 animais, ali devido a um grande vento soprado, vindo da parte de Deus, por permissão de Deus, porque no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, nos diz que há 4 anjos que estão nos 4 cantos, nos 4 ventos, segurando os ventos, para que não se soprem, até que seja selado os servos de Deus, selado os 144.000 israelitas. Então, para que eles não sejam danificados, para que eles não sejam tocados de alguma forma por algo que vai suceder. Então, quando nós vemos que aqui esses 4 animais, que também faz uma referência a estes reinos, impérios que são descritos nesta estátua que Nabucodonosor teve neste sonho, a Bíblia Sagrada ela está falando de 4 grandes animais. Animais são os impérios, são os reinos que vão se emergir a partir de um vento soprado naquela região que agita aquele mar grande, daquela região do mar grande, que é o mar Mediterrâneo, naquela localização, é justamente quando surgem 4 impérios, e aqueles 4 animais são o primeiro, o leão, que tinha asas, e quando ele olhava para o leão, foi-lhe arrancado as asas, e ele foi posto com 2 pés, como de homem, de pé, ele foi dado uma mente de homem. Então a palavra de Deus nos diz que este é o primeiro animal, o leão com asas. E depois continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou por um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Então, este é o segundo animal. O primeiro um leão e o segundo um urso. O primeiro leão
ele faz referência à cabeça da estátua, o reinado babilônico, o império babilônico de Nabucodonosor, que é aquela cabeça de ouro, a qual o Senhor deu entendimento e a revelação para Daniel dizer: Tu, ó rei, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E agora o Senhor mostra para ele em forma de animais para acrescentar muitas revelações que, dentro de conflitos, de situações de forma geográfica, no grande mar, que é o mar Mediterrâneo, naquelas localidades, se levantariam impérios, e já estavam se levantando impérios, como o Império de Nabucodonosor, representado como este primeiro animal, o leão. E a Bíblia Sagrada, de forma resumida, existem muitos mistérios aqui, ela fala de um segundo animal, que no caso foi o Império Persa. O Império Persa, Medo-Persa, ele se levantou por um dos lados. Nós sabemos na história que um império se uniu com o outro para ir contra a Babilônia. Então, por um dos lados se levantou ali e foi representado por um urso que havia 3 costelas, porque a história conta que 3 nações, aquele Império Média e Pérsia, eles conseguiram ali devorar, mas isso também é algo profético, é algo porque a palavra do Senhor é uma revelação progressiva, ela está sempre de forma cíclica acontecendo, por quê? Porque a palavra do Senhor ela é viva também, e isso está acontecendo também nos nossos dias. A palavra do Senhor nos diz que aqui, ó, capítulo de número 7, verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Este é o terceiro animal, que viria após o urso. O urso ele também está representado naquela parte dos braços e peitoral de prata, um império inferior ao de Nabucodonosor, que conquistou o Império Média e Pérsia, que conquistou o Império de Nabucodonosor, que conquistou o Império Babilônico. Então, a palavra do Senhor nos diz que, além agora deste animal, o urso, viria um outro animal, o terceiro, que é um leopardo, que possuía 4 asas, que também possuía 4 cabeças. Glórias a Deus. E a este animal foi-lhe dado domínio. Nós vemos então aqui 3 animais, um leão, um urso e um leopardo. E nós vemos aqui uma cabeça de leão, 4 cabeças de leopardo. Aí nós já temos 5 cabeças, mais uma cabeça que é a cabeça do urso. Nós já temos aí 6 cabeças. E nós vemos que este terceiro animal, que é o leopardo, ele foi um império que sucedeu ao Império da Média e Pérsia. Este império, que sucedeu ao Império Persa, ele foi o Império Grego. E nós vemos isto dentro do próprio livro de Daniel. Nós vemos isto quando que na batalha entre o arcanjo Micael, né, o arcanjo Miguel, quando ele está ali trazendo, juntamente com Gabriel, a resposta para Daniel, a palavra de Deus nos diz que após aqueles 21 dias de consagração de jejum de Daniel, e ali houve peleja no céu, e então Gabriel já estava com a resposta para vir, mas ele não era um anjo de guerra, mas então veio ajudar ele, o arcanjo, o grande arcanjo Miguel, o arcanjo Micael, né, o arcanjo Micael. Então, nós vemos na palavra do Senhor, por exemplo, aqui no capítulo de número 10, no versículo de número 20, ele diz assim: E ele disse, o anjo, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, ou seja, um principado que estava sobre a região geográfica que o Império Persa estava dominando, um principado. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, aqui, a própria palavra do Senhor está revelando que o próximo império, e historicamente também, o próximo império seria o Império Grego. O Império Grego que sucederia ao Império dos Medos. Por quê? Porque viria um principado da Grécia. Então, a palavra do Senhor já nos revela no próprio livro de Daniel
que estes três animais, eles, historicamente, eles se referem ao Império Babilônico, ao Império Medo-Persa, ao Império Grego. E então, ali o Império Grego, ele após ele conquistar grande parte do mundo daquela época, do quarto século antes de Cristo, historicamente, a Bíblia Sagrada nos diz que Alexandre o Grande, Alexandre que era o imperador grego, ele então morre no auge ali da sua conquista, né, quando então é dividido o seu império por quatro generais seus. Isto é historicamente cumprindo exatamente com o que a palavra já estava descrevendo, que aquele próximo animal, leopardo, ele tinha quatro cabeças e quatro asas, significando que cada um daqueles, eles também teriam as suas conquistas territoriais. Então, nós vemos na palavra do Senhor que aqui, historicamente, há uma profecia que foi cumprida historicamente. Porém, quando nós vemos na palavra do Senhor, ainda no capítulo de número 6, nós vemos, no capítulo de número 7, que, glória a Deus, há ainda um quarto animal. Depois, verso 7, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes. Ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que, neste chifre, haviam olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estando olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Graças a Deus. Mais tarde nós continuamos. Então a palavra nos diz que ainda tem um outro animal terrível, espantoso e grande. Um animal que tem 10 chifres na sua cabeça. Então, aqui nós somando, já temos os 7 impérios, né? Na verdade, 7 cabeças e 10 chifres. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, que são aparentemente mesmo os impérios que surgiram. Aparentemente é aquele leão, aparentemente é aquele urso e aquele leopardo. E também tem aqueles 10 chifres, conforme está escrito. Graças a Deus, glória a Deus. Porém, quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós vemos que estes impérios passaram. Quando nós analisamos aqui dentro deste capítulo, capítulo de número 7,
nós vemos que ainda o anjo, ele diz que estes impérios, eles ainda se levantarão. Quando nós analisamos isso, nós vemos que o Império da Babilônia, ele se encerrou, acabou o seu governo. O Império da Média-Pérsia encerrou, acabou o seu tempo. O Império Grego acabou-se, encerrou o seu tempo. E o Império Romano, que é o império que estava dominando na época de Jesus, este império que também agora está representado na estátua como nas partes dos pés, das pernas de ferro, e que embaixo é barro e ferro na parte dos pés, quando contém os 10 dedos, que aí reflete também os 10 chifres do quarto animal, que é o último animal. Nós vemos então que estes impérios, todos eles passaram. Estes impérios ficaram no passado, em uma profecia histórica cumprida. Porém, analisando a palavra do Senhor, nós vemos que estes animais se levantarão nos últimos tempos, ou seja, até mesmo o leão, que já estava na época em que Nabucodonosor estava, e que também o seu descendente Belsazar ali também estava, e que foi conquistado pelos medos e persas, e que também os gregos vieram. Então, quando nós vemos que todos estes impérios, eles vieram sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, e dominaram estes impérios, nós vemos então que todo este império, inimigo de Deus, representado nesta estátua, eles passaram. Historicamente, foi cumprida a profecia, historicamente. Porém, quando nós vemos que eles vão se levantar ainda, significa que é por um tempo. Ou seja, está escrito, Apocalipse capítulo de número 13, que o dragão, aquele mesmo dragão que está no capítulo de número 12, quando há uma batalha no céu. Nós sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e ela não é contra o sangue. E que as nossas armas, elas não são armas materiais, físicas, mas que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vemos que há uma batalha espiritual no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Quando nós analisamos que há ali uma mulher que está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que ela se acha grávida e grita de dores e sofrendo tormentos para dar à luz, e que também há um outro sinal no céu, e está falando a respeito da nação de Israel. Não da nação simplesmente física, da nação territorial, mas está falando do povo de Deus. Do povo de Deus não como igreja. Entenda, porque este é o tempo em que a igreja é a noiva do Senhor. Porém, aqui nós vemos que há uma mulher que já está grávida e ela está para dar à luz a um filho que vai reger todas as nações da terra. No livro do profeta Isaías está escrito que Israel é como uma mulher que está grávida e quando ela está para gerar, ela não gera, ela não dá à luz nada senão a vento. Então, isto se reflete muito no que Israel passou. Israel esperou o Cristo, esperou o ungido rei Messias, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele veio e quiseram fazer dele um rei no seu tempo. Os homens queriam se apoderar dele para torná-lo um rei ungido aos seus moldes, aos seus querer, porque ele multiplicava pão, porque ele multiplicava peixe, porque ele não deixava faltar nada para o povo. Era um profeta, homem de Deus poderoso em palavras que o Senhor usara com grandes sinais e prodígios e maravilha sobre a nação, e queriam torná-lo um rei à força, para que o Império Romano, para que os impérios na terra não mais viessem sobre Israel. Porém, Jesus ele veio ensinar a batalha espiritual. Ele veio mostrar coisas grandiosas que a nação de Israel, em parte, já sabia. Por quê? Porque se cria em demônios, na existência de demônios, se cria na existência de entidades espirituais, na presença, sim, de anjos de Deus que eram enviados. Eles criam no mundo espiritual, mas era desconhecido esta batalha espiritual. E Jesus ele veio mostrar que realmente há
uma existência, de um mundo espiritual, e que ele não quer simplesmente dar o pão da vida que perece. Ele não quer simplesmente multiplicar o pão porque ele tem todo o poder, mas ele quer te encher do pão da vida, que é a vida que ele dá, que é a vida que ele ofereceu na cruz, o seu sangue derramado, a intimidade com ele, com o Espírito de Deus que repousava e estava sobre a sua vida, e ele derrama sobre todo aquele que nele crê. Então a palavra de Deus está dizendo que quando faziam ali um alvoroço, queriam tomar Cristo e fazê-lo como rei, ele fugia e ele se apartava para longe. Por quê? Porque ele sabia, ele estava debaixo da dependência e na dispensação de seu pai, que faria dele um rei ungido, um rei sumo sacerdote, não pela ordem levítica, mas conforme profetizou Davi, o salmista, que o Senhor Deus falou para o seu ungido, falou para o seu Senhor, para o Senhor de Davi, para o Cristo, para o Messias, dizendo: Vem, assenta-te à minha direita, e eu colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ele diz: Tu és, ó Senhor, rei e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não segundo a ordem de Arão, a ordem levítica. Então, a palavra do Senhor nos diz que ali Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, faria do Cristo não um rei simples, não um governador daqui na terra, um príncipe ou um principado que estaria a governar uma região sobre a face da terra, livrando o povo das mãos físicas dos seus inimigos, mas que ele traria um real rei, um real sumo sacerdote, aleluia, o qual expiaria os pecados dos homens, o qual purificaria no seu sangue, o qual faria com que os homens ali juntamente com ele, num só homem, num só corpo, viesse a pelejar pela causa da verdade e da justiça do seu Pai, o qual a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana e foi atirada do céu ali em direção àqueles pés da estátua, quando então a palavra de Deus nos diz que no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, ali há então 10 chifres, ali há uma cabeça que contém 10 chifres, que é justamente ali o quarto animal, é parte do quarto animal do livro de Daniel, quando estes 10 chifres eles estão ali e então surge, né, o governo, né, do homem terrível, do assolador, né, do homem da perdição, conforme está escrito. Mas vem então aquela pedra do céu e esmiuça todo aquele governo, aquele rei, aquele reino daqueles homens. Mas não somente isto. Quando então nós vemos a palavra do Senhor, quando o próprio Deus o Pai, ele exalta o seu Filho entre as nações, ele toma o seu Filho para que ao seu tempo, para que haja salvação entre as nações, para que conheçam a lei de Deus, para que conheçam não somente a lei na letra, no conhecimento, na palavra, mas para que conheçam a lei do Espírito de Deus, a lei do mesmo Deus que escreveu na parede com a sua mão, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, da mesma lei da qual o Deus poderoso, quando vem a Moisés e escreve ali em tábuas de pedra, a qual o mesmo Deus que profetiza por intermédio de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, eis que farei uma nova aliança com o meu povo, com a casa de Judá e com a casa de Israel, não como fiz no tempo anterior, porque eles anularam. É como que eles pegassem, como Moisés fez, aquelas tábuas de pedra e quebrassem. Então eles anularam aquele concerto. Todavia eu farei uma aliança eterna. E Jesus ele veio e ele fez uma aliança no seu sangue, para que todo aquele que nele crê, também o Espírito de vida de Deus, o Espírito de Cristo, ele escreva na tábua do coração as leis do Senhor, a lei de Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não viva perecendo e morra eternamente, mas que viva para sempre pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Então nós vemos a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 12, que há um sinal no céu, uma mulher que agora está revestida da luz do sol, da glória do sol. E aquela mulher, ela tem ali uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça, representando a nação de Israel, representando as 12 tribos de Israel.
e agora ela tem a lua debaixo dos seus pés. Por quê? Porque a lua, ela representa a lei. A lua, ela representa a lei quando então a, a Bíblia Sagrada, ela está se referindo tanto à lei de Deus dada a Moisés. Muitas das vezes a Bíblia Sagrada ela fala, porque vós não estardes debaixo da lei, mas debaixo do favor, debaixo da graça. A Bíblia fala que Jesus vindo debaixo da lei, ou seja, num tempo em que ele estava debaixo da lei. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados e transgressões contra a lei de Deus e toda a maldição no seu corpo para condenar as maldições da lei no seu próprio corpo. Para condenar, ali também foi cravado na cruz as cédulas que era contrária à nossa vida, ou seja, tudo aquilo que a lei ela apontava o homem como um condenado, como um homem transgressor, como um homem que é injusto, como um homem que perece e que vai morrer eternamente. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele toma sobre si os pecados dos homens, daqueles que reconhecem as suas misérias, reconhecem os seus pecados eternos, porque todos os dias nós pecamos, em todos os momentos, até quando formos morrer. Mas existe dois tipos de pecado: o pecado que é intencional e o pecado que é um pecado sem intenção. Então, quando nós conhecemos a verdade e nós pecamos contra Deus, nós estamos sem temor a Deus. Porém, existe deslizes, situações que acontecem. E quando nós sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, pode perdoar, e não somente perdoar, mas purificar, tornando o homem a uma vida arrependida, convertida de um caminho errado, de um caminho que estava indo a o inferno, mas há um caminho agora direito na justiça, nas obras verdadeiras de justiça. Nas obras, se a pessoa ela roubava, agora ela deixa de roubar, mas não só deixa de roubar, mas agora ela contribui, ela ajuda, ela se esforça pelo bem do seu semelhante. A pessoa que mentia, ela deixa agora não só de mentir, mas agora ela vai falar as verdades ditas pelo Senhor. Agora ela vai se esforçar para ser uma porta-voz, um porta-voz das palavras de verdade do Senhor. A pessoa que cometia prostituição, impureza, adultério, agora ela se arrepende, não somente com remorso, mas agora ela se arrepende das suas atitudes, ela deixa o ato, ela deixa aquela situação e ela dá valor ao sangue do justo Cristo Jesus que foi derramado em favor, como uma paga, como uma justiça de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, para pagar pelas dívidas que nós tínhamos. Então aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, dar o valor ao sangue do Cristo e agora ela deixa o seu pecado, ela agora obtém a força do céu, ela agora muda de vida e agora ela vai fazer o bem, ela vai fazer o contrário do que ela estava fazendo. Se ela fazia o mal, se ela procurava o mal, agora ela vai fazer o bem, ela vai procurar fazer o bem. Então, a palavra de Deus, ela nos diz que aqui há uma peleja no céu. A mulher, ela está vestida do sol, ela está para dar à luz um filho e agora tem uma perseguição. Agora o que está acontecendo também é que existe um dragão no céu, grande e vermelho, que contém 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças diademas. Então nós vemos que ali algo acontece no céu, uma grande perseguição contra aquela mulher. Isto está se referindo à tribulação em que Israel em vida passou, a tribulação que o povo de Deus passou desde a época do Egito, desde a época do Império Egípcio, na época de Moisés, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Então, desde aquela época, há uma batalha já acontecendo espiritualmente contra esta mulher, contra este povo, que é o povo de Israel, que é o povo de Deus. Então, está acontecendo uma peleja, está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. E Deus, Ele está enviando os teus servos, Deus está enviando os teus profetas, Deus está ungindo os sacerdotes, Deus está levantando reis na terra para cumprir com o seu propósito, para salvar a nação de Israel. Porém, a Bíblia nos diz, então, que nesta peleja algo acontece. Aquela mulher, ela está pronta para dar à luz um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aquele dragão está perseguindo aquela mulher. E no que ele está perseguindo aquela mulher, a palavra de Deus nos diz que então ela é levada ao deserto. Aquela mulher fica oculta
Aquela mulher, agora o dragão não consegue ter acesso a ela naquele deserto. E também a palavra de Deus nos diz então que nasceu aquele filho varão. Aquele filho varão então, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Pelo que todo aquele dentre as nações que reconhecer que ele é ungido, o rei Messias, o rei Cristo, o rei sumo sacerdote, o salvador da sua alma, da sua vida, então agora ele vai tornar um povo seu. Agora o Filho de Deus, ele está vindo e ele veio já. E quando ele vem agora preparar um povo que não importa se é judeu, não importa se é de outra nação, se é gentil, mas todo aquele que nele crê agora se forma um corpo junto com o Cristo, um corpo junto com o rei de Israel, com o rei prometido por Deus à nação de Israel. Israel, por um tempo, foi cegado, conforme Isaías disse, que Israel seria cegado, para que também as outras nações viessem ter o grande presente de Deus, o judeu Yeshua, o judeu Jesus Cristo. Então, ali Jesus, ele consegue salvar muitas nações, muitas famílias, muitas almas sobre a face da terra, trazendo a lei do seu Deus, trazendo a instrução da salvação no seu Deus, trazendo a libertação, trazendo a salvação do pecado, trazendo a salvação do inferno, trazendo a salvação da condenação eterna. Então, ele, Jesus Cristo de Nazaré, agora dele vai se formar um corpo, dele vai se formar a igreja de Deus. Nele está se formando agora a sua noiva amada, a sua igreja. Então, quando ele faz promessas à igreja no livro de Apocalipse, dizendo: ao que vencer também se assentará no meu trono, assim como se assentei com o meu Pai, e regerá as nações com cetro de ferro, ele também está prometendo à igreja, prometendo ao seu corpo, o corpo de Cristo, não o corpo da mulher, mas o corpo de Cristo, o corpo do varão que há de reger sobre a face da terra. Ele está prometendo para este povo, a igreja de Cristo, que vai reger as nações com cetro de ferro na sua vinda. Glórias a Deus. Então, a palavra do Senhor está dizendo que, no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Vemos então que aqui há algo interessante. Esta mulher agora é a nação de Israel que vai ser levada para o deserto por este tempo. E o que acontece enquanto isto? Quando isto acontecer, ou seja, quando a mulher agora ela vai ser, glórias a Deus, centralizado aos olhos de Deus, quando esta mulher agora vai retornar. Por quê? Porque esta mulher agora já gerou um filho que vai reger as nações. E o filho agora, neste tempo, nessa dispensação, ele forma um corpo em si, ele forma o corpo de Cristo, o corpo que é salvo, o corpo que busca no Senhor e mantém a salvação. Quando este povo, quando muitos, os que vencerem, está escrito, vai reger as nações com cetro de ferro. Neste período, agora, entre 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, neste período, o que estará acontecendo? A palavra de Deus nos diz aqui a partir do versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, e a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, dizendo, veio a salvação, o poder, o reino do Senhor, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vemos que agora, quando
A palavra do Senhor nos diz que durante este período em que a mulher ela vai para o deserto, reflete justamente na intimidade que Deus agora quer ter com a mulher, que é Israel. Quando Deus se casou, Jeová, o Deus o Pai, se casou com Israel no deserto. Quando no livro de Oséias, o Senhor, ele muitas das vezes faz uma comparação com a nação de Israel, dizendo que a nação de Israel, ela adulterou por causa que a nação de Israel, ela esteve em adultério com Baalins, com senhores, com donos, com deuses, com entidades de nações e se esqueceu de Deus. Então ali Israel já havia sido casado com Deus. Por quê? Porque ela foi desposada no deserto. No deserto ela viu as maravilhas de Deus. No deserto Deus a supriu. No deserto Deus a vestiu. No deserto Deus deu a lei. No deserto Deus operou tremendamente por sinais e maravilha, de forma grandiosa. Então ali no deserto houve um casamento, houve uma festa entre Deus e o seu povo. Ali houve uma intimidade muito grande, um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande com o Deus Pai Todo-Poderoso. E agora, novamente, Deus ele quer chamar Israel a esta intimidade no deserto. Agora, novamente, ele quer refazer uma aliança com Israel. Então, a palavra nos diz que aqui está acontecendo durante este tempo, este período, uma guerra nos céus. E o que é nos revelado? Que agora o anjo, o arcanjo Micael, o arcanjo Miguel, ele está lutando com os seus anjos contra o dragão e os seus anjos, que são os seus demônios, seus principados, suas potestades, e diz que ele foi expulso do céu, e todos eles foram expulsos do céu, do segundo céu, onde agora eles não mais podem levantar acusação contra os servos de Deus. Quando agora todos eles são lançados para a terra, a Bíblia Sagrada nos diz que uma grande voz do céu ali diz, olha, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, naquele momento, durante este período, durante ali entre o início ao término desses 3 anos e meio, que é justamente quando Israel está indo para o deserto, a palavra do Senhor nos diz que ali há um festejar no céu, conforme está escrito no versículo de número 12. Mas antes no 11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ou seja, aqui está falando de vencedores que venceram sim, conforme Cristo falou, ao que vencer também se assentará no trono, no meu trono, como eu me assentei no trono do meu Pai, que está no céu, e regerá as nações com cetro de ferro. Ele está falando sobre aqueles que hão de vencer, ele está falando sobre aqueles que lhe renderam a vida, que viveram a sua lei, que viveram o seu querer, que fizeram conforme a sua vontade, aqueles que deixaram o mundo, que não amaram a sua própria vida, e até mesmo diante da face da morte, não negaram o seu nome. Ele está falando a respeito daqueles que venceram por causa do seu sangue, que reconheceram a preciosidade da justiça do Filho de Deus, que reconheceram o precioso sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz, daquele sangue precioso que pode purificar, que pode perdoar, e que pode purificar, e que pode embranquecer as vestes, e que pode trazer justiça, e que pode realizar uma grandiosa obra de libertação e de salvação, e que traz coisas grandiosas do mundo vindouro para o nosso viver, para a nossa vida cotidiana, conforme os dons do Espírito Santo. Glórias a Deus. O Espírito da promessa prometido, adquirido nos méritos de Jesus, o qual foi assunto ao Pai Celestial, como ele já havia prometido para Davi, dizendo, olha, Senhor meu Cristo, venha, se assenta à minha direita, eu vou colocar os teus inimigos, os inimigos das nações, debaixo dos teus pés, até o tempo, até o momento certo em que você vai reger as nações com cetro de ferro. Então, aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que, no versículo 12, pois festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Então, enquanto está acontecendo aqui na terra algo movido, algo referente a Israel terrena, a palavra de Deus nos diz que o céu está festejando, porque quem venceu, venceu pelo sangue do Cordeiro, porque quem venceu está no céu, onde não há mais tristeza, onde não há mais angústia, onde não há mais pecado, onde não há mais tentação. Então, a palavra de Deus, ela está falando, olha, vigiemos para
para que nós possamos também vencer, para que nós possamos vencer a nossa vaidade, para que nós possamos vencer o nosso ego, para que nós possamos vencer o pecado que jaz à porta todos os dias, para que nós possamos vencer ali Satanás com as suas artes, com todas as suas astúcias, com tudo aquilo que ele se levanta todo o dia, porque Satanás ele se levanta em uma batalha espiritual contra a vida do crente, contra a vida do cristão, contra a vida do servo e da serva de Deus, e a palavra nos diz que esta é uma batalha espiritual que está acontecendo. Essa batalha espiritual ela sempre aconteceu. Há muitos que pensam que estão na verdade, mas estão na mentira, porque Satanás não se levanta contra eles, porque Satanás não luta contra eles, porque Satanás não inventa situações para que eles venham cada vez mais ali estar de uma forma, de um pecado tão terrível que eles não abram os seus olhos, mas mesmo assim eles estão andando na vaidade, mesmo assim eles estão andando na mentira, mesmo assim eles estão andando na vaidade dos seus pensamentos, mesmo assim eles estão cegados espiritualmente no cursor do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo que domina o mundo todo pelo engano, num cursor de engano e de mentira. Então os espirituais, eles compreendem, os espirituais, eles se veem em condições de estar lutando em batalhas espirituais com armas que não são físicas, com armas que não são materiais, mas que são armas que são poderosas em Deus para destruir, para desfazer, para desmoronar fortalezas no mundo espiritual, que é justamente contra este dragão, que é justamente contra principados e potestades, os seus anjos, nas regiões celestiais. Então, a palavra de Deus, ela está falando que aqueles que venceram estão festejando no céu durante este tempo. Por quê? Porque Satanás agora, ele é lançado na terra, mas ai da terra, mas ai do homem que estiver na terra durante estes dias. Então ele fala porque com grande cólera, com grande ira, Satanás agora vai se incorporar com os seus principados e potestade nos homens das nações da terra, em principados e potestade aqui sobre a face da terra, em governos humanos, em instituições. Então ele vai perseguir, como diz a palavra do Senhor, ao povo de Deus, ao povo que estiver na terra, ao povo de Israel, ao povo judeu e todo aquele que estiver do lado do povo judeu, todo aquele que estiver ao lado do povo de Israel. Então, diz as Sagradas Escrituras, aqui a partir do verso 13 a seguir, que o dragão, quando ele se vê atirado à terra, ele então persegue aquela mulher que já deu luz a um filho varão. Então, aquele filho varão que veio e que a nação de Israel não reconheceu, a nação de Israel não reconheceu ao tempo, porque já era profético, porque o Senhor já falara, por intermédio dos profetas, que Israel seria cegado para que então a salvação chegasse aos gentios. Então, quando a igreja de Cristo, que é formada por judeus e por cristãos, por gentios, que são cristãos, que se unem num só corpo, como um só homem, o corpo de Cristo, agora Cristo ele vem se apresentar ao seu corpo. Aí acontece o arrebatamento. O arrebatamento acontece e então os demônios que estão no segundo céu, eles vêm para a terra. Os demônios, os principados, potestade, o dragão, eles vêm para a terra e eles caem, não há mais lugar para eles. Por quê? Porque o sangue de Cristo tem poder de fazer isto, porque o povo que estava aqui na terra venceu por causa dos méritos de Cristo, por causa da vida de Cristo que estava neles. Satanás é expulso do céu. Satanás, junto com os teus anjos, agora se incorpora nas nações da terra. Então a palavra de Deus nos diz aqui que é este mesmo período em que, o versículo 14 diz, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, e ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então nós vemos que o povo de Deus ainda mesmo assim, ele vai ser cuidado por Deus, ainda que durante um tempo, um período como nunca houve, nunca jamais haverá, a palavra nos diz que aqueles que são do Senhor serão cuidados sobre a face da terra, ainda aqueles que ainda têm alguma chance de salvação para entrar no reino milenial do Senhor, estes ainda serão cuidados pelo Senhor. Então é por isso que Apocalipse 7 também fala a respeito dos 144 mil selados, isto referente a ministérios. Eles serão selados para exercer ministério evangelístico sobre a face da terra. Então Deus ele vai escolher a dedos determinadas pessoas para ter ministério evangelístico e pregar durante este período.
pregar. Por quê? Porque essas pessoas são pessoas consagradas, são pessoas que tinham um conhecimento, que já sabiam de Deus, que já sabiam da palavra de Deus, que tinham o óleo, o azeite, que em si eles tinham ainda certos princípios, mas eles não foram cheios do Espírito Santo, eles não foram repletos do Espírito Santo para serem arrebatados. Então eles vão ficar, eles não foram com a noiva, eles não fizeram parte do corpo de Cristo, mas aqui eles estão como as daminhas de honra, eles estão como as virgens. Por quê? Porque eles têm o azeite, que é o símbolo da palavra. Eles têm a luz que está iluminando. Eles estavam adormecidos, eles estavam dormindo, até quando ouviu-se o clamor à meia-noite e foi dito, aí vem o esposo. Em textos mais antigos também diz, aí vem, né, o esposo, mas também está lá junto a esposa, lá está também já junto a noiva. Então, estas daminhas, estas virgens, elas agora, elas é o povo que ficou, e elas vão de encontro ao Cristo por uma única oportunidade, que é justamente esta oportunidade que lhes é apresentada, um encontro com Deus. E este é um encontro com Deus. Ou seja, desta vida para a outra. Por quê? Porque Cristo, ele está no céu, porque Cristo, ele está com a igreja, porque Cristo, ele está com aqueles que amaram a salvação, aqueles que tiveram o amor da verdade, aqueles que renunciaram à sua vida, aqueles que pagaram um preço alto aqui enquanto viveram, aqueles que se consagraram, aqueles que tiveram obras de justiça, aqueles que tiveram obras para galardão, porque a igreja será arrebatada da terra também para receber galardão nos céus. Então, a palavra do Senhor nos diz que agora este povo, ele tem o conhecimento de Deus. Este povo, agora, eles têm a Bíblia Sagrada, eles têm o conhecimento, eles têm princípios, eles guardam princípios e agora eles sabem o que realmente está acontecendo. Eles sabem que Jesus Cristo voltou, eles sabem que o Mestre, ele também agora vai vir, mas ele vai vir rugindo como um leão. Agora a sua ira está sobre a face da terra. Agora o tempo mudou. Agora o Senhor, ele entrou ali com o tempo do Senhor, com o dia do Senhor, com o terrível dia do Senhor sobre a face da terra, para aqueles que não se aprontaram, para aqueles que a palavra mesmo nos diz, Jesus dizendo, falando, olha, orai, vigiai e orai para estardes e serdes achados por dignos de estar de pé, para escapar de tudo que vai acontecer, para estar de pé diante do Filho do Homem. Então ele está falando sim, que Deus ele há de enviar um escape, que Deus ele há de enviar um socorro, que Deus ele há de enviar um livramento aos servos fiéis, para que não entre neste tempo de ira, para que não entre neste tempo de grande tribulação que nunca houve sobre a face da terra, nunca e jamais haverá, nem mesmo na época do Holocausto houve tribulação como esta, nem mesmo na época de Nabucodonosor. Ali quando ele cercou, ali por 3 deportações também, levou o povo de Israel para a Babilônia. Olha, nem mesmo na época dos assírios, quando eram homens terríveis sobre a face da terra, nem mesmo na época de Antíoco Epifânio, que fez barbaridades com o povo de Israel, nem mesmo na igreja primitiva, quando a Nero, o Império Romano, quando todos aqueles imperadores se levantavam ali contra a igreja, nem mesmo na Inquisição Católica, quando o povo de Deus, os cristãos, os judeus nazarenos, eles também eram perseguidos ali. Então a palavra de Deus está falando, olha, esse tempo, ele não é comparável a nenhum outro tempo que houve. Por quê? Porque é um tempo terrível, é um tempo em que a Bíblia nos diz que são como nuvens densas de treva, ou seja, o mundo estará adorando a Satanás, o mundo estará adorando ao dragão, o mundo estará, aleluia, adorando ao adversário da nossa alma, e não vai saber muitas das vezes. Quando começar a ficar conscientemente, quando então a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, porque não amaram a verdade, o amor da verdade para serem salvos, mas então Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira e sejam julgados todos quantos desprezaram o amor da verdade e então ali amaram a injustiça, o injusto, as injustiças, a iniquidade. Então a palavra de Deus está falando que um tempo vai se mudar, um tempo vai se estreitar totalmente sobre a face da terra, onde as leis injustas imperarão, aonde o roubo, o furto imperará, aonde tudo o que nós jamais podemos imaginar vai acontecer, conforme está escrito do livro dos profetas, naquele dia, naquele tempo, isto é, naqueles tempos, a palavra nos diz que o sol arderá 7 vezes mais, a palavra nos diz, então, que há de vir também 2 testemunhas, né, 2 profetas do Senhor,
os quais estarão repletos do azeite da palavra e repletos do espírito de profecia de Deus, os quais eles profetizarão sobre a terra. Contra a besta eles pregarão por causa do pecado que estará sobre a face da terra ainda, porque os homens não terão mais o privilégio em que nós estamos tendo, aonde neste período abundantemente o Espírito Santo está convencendo, abundantemente a palavra está sendo pregada, abundantemente a graça de Deus está invadindo lares que muitas das vezes não mesmo merecem. Há pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus em todos os lugares do mundo, as pessoas estão ouvindo de Jesus Cristo, as pessoas estão com todas as oportunidades agora. A palavra de Deus está fortemente sobre a igreja, a palavra e o Espírito de Deus está fortemente sobre a igreja, e a igreja está como sal, e a igreja está como luz. Mas quando a palavra nos diz que a igreja for tirada aqui da terra como o sal da terra, que a igreja for retirada aqui da terra como a luz do mundo, então as trevas serão palpáveis, as trevas se apoderarão das nações, então não haverá quem pregue, não haverá palavra de conforto, não haverá palavra de repreensão, não haverá palavra de verdade que conduz o homem. O Espírito do Senhor não agirá também conforme a palavra. O Espírito do Senhor, ele também não estará convencendo o homem, como no tempo do dilúvio, quando o próprio Deus disse, olha, eu darei a ele somente um tempo de 120 anos, mas agora o Senhor está dando simplesmente um tempo de 7 anos, que é justamente 7 anos da última semana profética de Daniel capítulo 9. A palavra de Deus está ali então fazendo uma comparação aos dias anteriores ao dilúvio, quando o Espírito do Senhor falou, eia, eu não mais contenderei, eu não mais convencerei o homem, porque o homem é carne, porque o homem é carnal, o homem não quer nada comigo, o homem não quer as coisas do Espírito, o homem quer só a sua natureza, o homem quer só o pecado, o homem quer só a sua satisfação terrena. Então a palavra está nos alertando e dizendo que o Espírito do Senhor, ele agirá de forma diferente. Ele agirá sobre 2 profetas. Por quê? Porque as trevas imperarão sobre a face da terra. 2 profetas que estarão em Israel, 2 profetas que estarão em Jerusalém. E estes profetas, eles estarão pregando uma pregação diferente. Eles não estarão pregando, olha, Jesus, ele te ama, olha, ainda dá tempo, se arrepende, olha. Não, ele estará pregando que Jesus, ele é o rei, que Jesus, ele vem julgar as nações, que Jesus, ele está vindo e que ele vai expor toda a mentira e que toda a pregação das 2 testemunhas é condenando o pecado do mundo. As pregações das 2 testemunhas não é porque o Senhor Jesus, ele veio, ele derramou o seu sangue, agora tem a salvação mediante uma graça e conforme nós estamos vivendo aqui neste período. Por quê? Porque não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo para ter esta vida como nós estamos tendo aqui hoje. Isto é, não haverá mais tempo para as pessoas serem pessoas de uma vida de consagração, né, onde que você acorda pela manhã e você pode sair e você pode pagar suas contas e você não, por quê? Porque haverá um sistema muito restrito, haverá um sistema onde os seus bens com certeza serão confiscados, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder trocar, você não vai poder fazer nada se não tiver então a marca do sistema que será imposto. Então você será perseguido, você será preso. Então o homem, a mulher que ficar naquele tempo, a palavra nos diz que serão dias terríveis, dias em que os demônios que estão nas partes superiores, nos segundos céus, eles estarão todos aqui incorporados na terra. E haverá batalhas terríveis, inimagináveis. As pessoas vão ter salvação, mas vão ter salvação mediante um terrível esforço, mas não por suas próprias obras, reconhecendo sim, reconhecendo o que perderam, reconhecendo, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Na verdade, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz do 5º selo. E abriu-se o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, houve debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos
como igualmente eles foram. O quinto selo, ele é aberto, e todos aqueles que morrem no quinto selo, aqueles que testemunharam de Cristo, aqueles que não negaram a Jesus, a palavra, o evangelho, aqueles que não negaram a verdade de Deus, aqueles que não recebem a marca, aqueles que são caçados por causa da sua fé, aqueles que permaneceram na fé, ali eles terão um alto preço a pagar. E nos diz então a palavra do Senhor que quando eles morrem, eles ainda se apresentam diante do altar do Senhor, e ali eles estão sem vestes nupciais. Eles não foram dignos de estar com as vestes as quais o banquete ali das bodas do Cordeiro, onde Cristo já está com a igreja. Quando Cristo ele está com a sua igreja já está vestida, a sua igreja já está com vestes, e com vestes de justiça, com vestes de boas obras para galardão, ela está adornada, ela está glorificada, mas aqui estes ainda obtêm salvação, mas mediante um sacrifício grandioso, mediante não sacrifício próprio, por quê? Porque foi por intermédio também de um favor. Mas não será como no tempo de hoje. Se hoje você morrer, se hoje eu morrer, nós vamos estar no céu simplesmente porque pregamos a palavra do Senhor, simplesmente porque professamos com a nossa boca a fé no Senhor Jesus, simplesmente porque achamos que estamos andando direitinho conforme a palavra do Senhor. Muitos não, a grande maioria não. Por quê? Porque é necessário estar incluído no corpo de Cristo como a noiva de Cristo. Estar incluído no corpo de Cristo não é ser parte de uma denominação, de uma instituição religiosa apenas. Deus, ele age neste meio sim, mas ser parte do corpo de Cristo é ser lavado, é ser remido, é ser liberto, é ser salvo, é praticar obras de justiça, é ganhar almas, é trazer almas ao reino de Deus, é transformar vidas mediante o testemunho do caráter, do nome de Jesus o Cristo e da pregação do Evangelho e das boas obras. Então, a palavra do Senhor, ela está falando que muitos entram pela porta larga. Muitos, eles preferem a vida light, a vida mais fácil, a vida que não foi prometida pela palavra de Deus. Eles conhecem Jesus, eles conhecem ali um Jesus diferente do que as Sagradas Escrituras explicam. Eles conhecem um Jesus simplesmente perdoador, um Jesus advogado, um Jesus misericordioso, um Jesus que permite todas as coisas e abraça. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é o caminho e que ele é a porta e que tem que andar, por passar por esta porta, andar no caminho estreito. Então tem uma diferença. Jesus, ele é justo. Jesus, ele é um juiz. Jesus, ele vai julgar todas as obras. Jesus, ele condena o pecado. Jesus, ele não aceita o pecado. Jesus, ele não diz, venha como estás e permaneça, mas Jesus, ele venha sim como estás, se arrependa, deixe o teu ego, deixe a tua forma de viver, siga-me. Eu perdoo pecados, eu purifico, mas não retorne ao pecado para que o mal não te suceda pior. Então, ele está falando de uma vida diferente. Ele está falando de uma vida com Jesus diferente. Um Jesus diferente. Um Jesus que as pessoas não querem conhecer. Um Jesus que apresenta uma maneira estreita, um caminho, uma conduta diferente, estreita. Então, quando nós vemos a palavra do Senhor, que estes que foram mártires no quinto selo, eles estão pedindo a justiça de Deus, vingança, sobre o sangue que está sendo derramado sobre a face da terra. E é dado a eles vestes brancas, e então eles repousam por um tempo e lhes fazem uma promessa. Olha, esperem por um tempo, porque ainda tem que se completar o número daqueles que também ainda hão de morrer, dos seus conservos, dos seus irmãos, que ainda hão de morrer da mesma forma como vocês morreram. Então ele está falando sobre o tempo da grande tribulação, em que haverá, sim, perseguição contra a fé judaico-cristã em Jesus. Haverá uma perseguição contra a nação de Israel, mas haverá uma perseguição contra o judeu Jesus também, contra a fé nele. Então, a palavra está falando que aqueles que morreram, eles morrem, mas eles morrem, eles não têm as vestes, as quais a palavra de Deus, numa parábola, Jesus ele disse, olha, o reino dos céus é comparado a uma grande festa que está sendo feita. E então, quando se apresenta um homem, e esse homem ele não está vestido, ele não está trajado com aquelas vestes nupciais, ele é amarrado às suas mãos e pés e ele é lançado fora e ali não tem lugar para ele.
Então a palavra de Deus está falando para que nós venhamos nos vestir de justiça, para que nós venhamos ter vestes de salvação, vestes de louvor, vestes de gratidão por aquilo que Cristo fez pela nossa vida e produzirmos frutos dignos de arrependimento, para que assim nós tenhamos obras para apresentar para Ele naquele grande dia. Porque a igreja ela vai ser arrebatada com vestes gloriosa. A igreja ela vai subir para o céu com vestes gloriosa, mas não estará debaixo do altar, clamando por justiça, clamando por vingança. Porque sim, a vingança, a justiça pertence a Deus. Mas estes aqui morreram e ainda obtiveram, de certa forma, recompensa no céu. Tiveram, de certa forma, um galardão, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo de número 20, né, numa da parte da primeira ressurreição, das partes da primeira ressurreição, quando então aqueles que ressuscitam foram justamente aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, daqueles que também foram decapitados. Então, nós vemos que eles vão ressuscitar, mas nós não sabemos qual é o corpo com os quais eles vão ressuscitar ali, para reinar com Cristo durante 1000 anos. Porque a palavra nos diz que Jesus, ele é a primícia dos que dormem, e ele foi o primeiro a ser ressurreto na primeira ressurreição. A palavra de Deus nos diz que também, livro de Apocalipse, capítulo de número 11, quando as duas testemunhas profetas estão profetizando, quando eles morrem, eles são ressurretos nos seus dias, uma voz do céu numa nuvem fala, sobe para cá, eles são arrebatados, retirados da terra, e então o mundo, ele entra num arrependimento, conforme está escrito, e deram glórias ao Deus do céu. Então, nós vemos que a primeira ressurreição, ela existe em etapas. Primeiro, o cabeça ressuscita, depois parte do corpo vai ressuscitando. Glórias a Deus. Graças a Deus. Se não, glórias a Deus, Cristo terá que ressuscitar também na segunda vinda. Não é verdade? Que se Cristo é o cabeça da igreja, se Cristo ele é o mentor do seu corpo, e a igreja ela vai ser ressuscitada apenas depois da grande tribulação, então Cristo não ressuscitou. Não é verdade? Mas não. A igreja de Cristo ela está vivendo porque Cristo já ressuscitou, porque o cabeça já ressuscitou, e ele comanda o corpo, ele dá vida à igreja na terra. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vemos que aqui há uma verdade a ser dita, porque Apocalipse capítulo de número 7 nos diz algo. Fala a respeito de um selar na terra e de uma visão do céu. Enquanto na terra está sendo selado 144.000 mediante a pregação de duas testemunhas que estão sobre a face da terra durante um ministério, conforme Apocalipse 11, de 42 meses. A palavra do Senhor ela está falando que no céu há uma visão dos glorificados. E esta grande multidão, que não se pode numerar, é diferente desses 144.000 que estão sendo selados na terra. Esta grande multidão inumerável de povos, línguas, tribos e nações, eles já estão com vestiduras brancas e com palma nas mãos, e eles estão glorificando a Deus e ao Cordeiro que pertence à salvação. E eles estão no céu. E quando então o ancião de dias diz, ué, você não sabe de onde que veio este povo? E ele fala, são estes os que estão vindo de grande tribulação. Lavaram as suas vestes, embranqueceram e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então nós vemos que a igreja ela é arrebatada como noiva, e então há um povo que sofre a ira de Deus, há um povo que também é retalhado sobre a terra no quinto selo, não nega o nome de Cristo, não nega a fé em Jesus, o testemunho, e eles são apresentados, eles estão indo à presença de Deus, ou seja, eles são como as virgens prudentes que foram deixadas, mas agora elas têm azeite. Elas estavam dormindo, mas agora elas se despertaram. Justamente no momento da noite, quando não pode mais se fazer nada. Por isso Cristo falou, olha, enquanto eu estou com vocês,
Estamos durante o dia, caminhamos de dia, mas a noite vai vir quando vós não puderdes mais fazer nada. Então, nós podemos pregar o evangelho enquanto temos oportunidade. Nós podemos evangelizar, nós podemos ganhar almas, nós podemos continuar a progredir no reino de Deus na terra como embaixadores do reino celestial, enquanto é dia, porque quando chegarem as trevas palpáveis, o tempo da ira de Deus sobre a face da terra, então aí será tarde demais, aí será dificílimo, aí será um preço altíssimo a ser pago, conforme está escrito na palavra do Senhor. Então, a Bíblia ela fala, estes são os que vêm vindo, ou seja, aqueles que vêm de grande tribulação. Há algumas traduções que dizem da grande tribulação, né? Por quê? Porque eles pensam que quando Jesus, no capítulo de número 24, ele fala grande tribulação, ele está se referindo a um tempo específico que teologicamente os homens colocaram aquele tempo como uma nomenclatura, grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meios, a grande tribulação. Porém, nós sabemos que o crente ele já vive em tribulação sobre a face da terra. Alguns vivem até mesmo em grande tribulação sobre a face da terra. Mas nós sabemos também que essas tribulações, estas muitas das vezes grandes tribulações, elas não podem ser comparadas ao tempo da ira de Deus, ao tempo em que foi reservado que Deus ele há de julgar as nações da terra de forma terrível, que é chamado teologicamente, e não biblicamente, mas teologicamente como grande tribulação. Porque quando nós lemos Mateus 24, os subtítulos, os títulos, eles não existem nos originais. Então, quando está escrito a grande tribulação ali, está se referindo ali a algo que o tradutor ele colocou para separar os textos dentro dos contextos, para separar capítulos de capítulos, para que facilite o nosso entendimento. Mas todas essas partes da Bíblia em que está com seus títulos em negrito, elas não existem no original. Foi parte do escritor, do tradutor que colocou. Apenas os textos em si que veio de uma tradução do original. Então, quando nós olhamos dentro das Sagradas Escrituras que há uma grande multidão que não se pode contar, que não se pode numerar, de todas as épocas, de todos os tempos, em que esta multidão ela está no céu, glorificando a Deus pela salvação, enquanto aqui na terra há um povo em que está sendo selado das 12 tribos de Israel para um ministério evangelístico sobre a face da terra. Nós vemos então uma diferença. Então, meus queridos irmãos, eu sei que fugi um pouco do tema a respeito da besta, porque o que importa mesmo é a palavra da salvação. O que importa é as palavras que geram em nós a vida. São as palavras que nos convertem, as palavras que trazem a nós a consciência e a luz do Espírito daquilo que nós nos aprontamos, daquilo que nós precisamos realmente para viver com Deus. Amém? Eu estarei fazendo a segunda parte para continuar com respeito à besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar, sendo mais específico segundo o conhecimento que adquiri. Deus abençoe a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Assim, eu agradeço por este momento em que cada um reservou este tempo de estar ouvindo estas palavras. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.